Boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do Calça Suja Podcast, o podcast do mercado imobiliário. Comigo, Wagner Nogueira e meu amigo Antônio Souza. Estamos aqui hoje, como sempre, com um convidado especialíssimo para falar de assuntos que você vai gostar muito, né, Wagner? Muito bom. Esse episódio de hoje está sendo gravado e eu peço para você, para não perder nenhum episódio, clica aqui no sininho e dá um like aqui no nosso vídeo. Não perca todas as dicas que a gente vai trazer sobre o mercado imobiliário e não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @calçasujapodcast. E hoje estamos com quem, Souza? Nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, como eu disse desde o começo, o Rômulo Gambardella, desculpe, Rômulo, que ele é coach, especialista com mais de 15 anos de experiência de vendas, muito importante para dentro do mercado imobiliário, atendimento ao cliente, desenvolvimento comercial e humano, realiza treinamentos e palestras de motivação para alto desempenho, comunicação assertiva e inteligência emocional. Rômulo, seja muito bem-vindo. Minha eterna gratidão, meus amigos. Para mim é uma honra, é incrível estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi da vida, né? Dessa vida de mercado de vendas, desse mercado imobiliário que vocês vivem, e na verdade é um mercado incrível. Então, para mim é uma oportunidade magnífica estar aqui trazendo um pouquinho do conhecimento do que eu sei aí para essa galera incrível que está aí, que com certeza está ansiosa, sedenta, né? É isso aí. Informação, né? Afinal de contas, somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Gente, e hoje o bate-papo vai ser muito interessante, porque o Rômulo vai abordar, a gente vai trazer aqui para vocês sobre o atendimento, né? Como é que funciona o atendimento do corretor de imóveis, como é que a gente pode fazer uma comunicação mais assertiva, como que a gente pode lidar com os conflitos emocionais, como a gente pode lidar com os conflitos dentro da empresa, com o colega de trabalho. Opa, emocionalmente. Acontece, Souza, não, eu de vez em quando, eu sou mediador, né? Porque eu conheço bem a turma, mas como um bom mediador, a gente vai contornando essa situação, mas as suas dicas hoje vão ser extremamente importantes para nós. Que legal, que legal. É um aprendizado. Estou à disposição, né? Vamos lá. Maravilha, Rômulo. Seja muito bem-vindo. Cara, gratidão. Vamos começar falando um pouco. A gente sabe que o ambiente empresarial, de forma geral, sim, ele lida com pessoas. Acho que a sua expertise é lidar com pessoas, lidar com as emoções, etc. e tal. Então, a nossa ideia é bater um papo e entender, dentro do ambiente profissional, como que a gente pode lidar com alguns conflitos que eventualmente surjam, né? Legal. E no mercado imobiliário não é diferente. A gente se depara num cenário, muitas vezes, com 60 corretores no stand de vendas para atender um público no lançamento no final de semana. A gente se depara com os próprios escritórios imobiliários, onde um corretor senta assim, ó, ao lado do outro, né? E cada um tem o seu jeito, o seu perfil, a sua forma de atuar. E muitas vezes acaba sendo conflitante, não os interesses, porque o interesse é incomum, ambos querem vender, né? Mas surgem as rivalidades, as rixas, as brigas, as discussões. Como que o líder, né, o gestor do escritório imobiliário ou o gerente que está diante dessa situação deve lidar com esses conflitos ou essas divergências entre os corretores? Legal, Wagner. Excelente colocação. Eu começo dizendo o seguinte: a grande máxima que a gente já falou e já conversou várias vezes, e nós começamos o nosso papo hoje sobre isso, é você entender que é tudo sobre pessoas. Não é sobre um apartamento que você está vendendo, não é sobre um apartamento que você está alugando, ou um comércio, uma sala que você está alugando. Muitas das vezes, você está resolvendo, você está trazendo o sonho de uma pessoa. E você, como gestor ali, você também está lidando diretamente com o sonho das pessoas, né? A grande máxima, a PNL traz uma máxima, que eu acredito que você é um estudioso também, gosta bastante da PNL, assim como eu, que ela fala o seguinte: mapa não é território. O que ela quer dizer? O que é um mapa? Mapa é uma projeção, né? Um desenho, vamos falar assim, metaforicamente é um desenho. Mas ela é realmente a realidade? Não. Então, quando o mapa não é território, o território é aquilo que é real. O mapa é algo que é desenho. É uma projeção daquilo que é real. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, o seu mapa, muitas das vezes não, 100% das vezes, o seu mapa é formado pelo quê? Pelas suas experiências, pelas suas vivências, pelo ambiente que você cresceu, se desenvolveu,
pelas escolas que você passou, pelos mestres que te ensinaram, pela família que você teve, pelo país, cidade, estado. Então, tudo isso influencia. Ele teve um outro mapa, porque ele viveu em lugares diferentes, ele viveu em situações diferentes, teve mestres diferentes. E eu, se tiver 100 pessoas aqui, você vai ver 100 pessoas com um mapa diferente da outra. A grande questão, se a gente quer ser um vendedor melhor, se a gente quer ser um líder melhor, se a gente quer ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, é a gente entender que as pessoas são formadas e criadas de diferentes formas. E aí entra uma grande questão, uma lição de vendas, né? O grande problema das pessoas é querer vender a mesma coisa da mesma forma para pessoas diferentes. Tem que respeitar o quadrado? Não, eu digo assim, que às vezes o cara é ensinado, a maioria das vezes, né? O que diferencia um vendedor medíocre de um vendedor excepcional? Parece forte o que eu tô falando, né? Mas o que é o medíocre? É aquele que vive sempre na média, mediano. O que vai diferenciar ele daquele cara excepcional? Que aquele cara que você fala, esse cara é fera, essa mulher é excepcional. Ela entender das necessidades do outro, ela entender das dores do outro. Porque quando ela entende, ela vai atuar na forma certa, vai oferecer o correto para aquela pessoa, ela vai usar os argumentos corretos, ela vai falar a linguagem correta daquela pessoa, inclusive entrando, né, no papo que hoje nós vamos falar. Então, quando você entende, começa a entender de pessoas e começa a entender do ser humano, e genuinamente, na sua essência, você começa a entender qual o melhor caminho percorrer. O que de fato é a comunicação? É o caminho que se percorre de uma mensagem que vai chegar de A até B, de A até C, de B até C. E esse caminho, quanto melhor ele, quanto menos curvas, quanto menos barreiras, ruídos ele tiver, a mensagem chega mais. E às vezes, olha que louco falar, às vezes as pessoas acham que uma comunicação assertiva é aquela comunicação direta, na pancada, e não necessariamente. Porque às vezes aquela outra pessoa não está preparada para isso. Principalmente quando você vai falar em público, que o seu público também, você vai ter N pessoas que essa comunicação ela tem que ser equilibrada para que você possa atingir o seu objetivo daquilo que você vai estar fazendo. Perfeito, é isso mesmo? Perfeito. Faz sentido? Perfeito. E assim, olha, eu já dei treinamentos e palestras para 30 pessoas, para 5 pessoas e já falei para 1.500 pessoas ao mesmo tempo. Não necessariamente as 1.500 pessoas foram mais difíceis. Às vezes, um público menor é até mais desafiador. Mais desafiador. Então, a gente tem que entender o seguinte, você precisa entender o tipo de pessoa que você vai falar, quem você vai falar, o que você vai falar. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando eu faço a pergunta, a pessoa não sabe. Quem é o seu cliente ideal? Falando um pouco de vendas. Quem é o teu cliente ideal? A pessoa não sabe. Eu vendo para esse, para aquele, tal, não sei o quê. Beleza, mas quem é o seu cliente ideal? Não, eu faturo... Tem empresas, você vai falar que essa empresa não dá certo? Tem empresas que faturam milhões aí e ela não sabe quem é o cliente ideal dela. Ela fatura 10 milhões. Se ela soubesse quem é o cliente ideal, ela poderia estar faturando 20 milhões, gastando menos energia, gastando menos recurso. Vai aí então uma pergunta para você. Como descobrir quem é o cliente ideal? Legal, ótimo. Vamos lá. Como é que a gente acha o cliente ideal? Primeiro, de acordo com o que você atendeu, o que você atende durante um certo tipo de tempo, você precisa fazer um mapeamento, você precisa de dados, de informações. O meu negócio, resumidamente, o cliente ideal é aquele que te dá mais lucro com menos esforço. Resumidamente, é isso. Só que, claro, tem um passo a passo para você chegar a isso. Então, não necessariamente é aquele que você vende mais caro. Às vezes pode ser que o seu cliente ideal seja o que vende mais barato, mas você vende numa grande escala. Pode ser que o teu negócio seja uma grande escala. Pode ser que o teu negócio seja um high ticket. Então, como é que você acha o teu cliente ideal? Em cima dos clientes que você atendeu. É pessoa física? É pessoa jurídica? Começa a se fazer essas perguntas.
Eu vendo para a empresa, quantos funcionários? Quais os tipos de funcionário? Que tipo de produto eu tenho que resolve a dor? Que tipo de produto que o meu concorrente tem que resolve a dor? Qual a vantagem que eu tenho para o meu concorrente? Qual a vantagem que o meu concorrente tem para mim? Você começa a mapear todas essas informações e aí você vai chegar num denominador comum. Ah, Rômulo, mas eu achei o meu cliente ideal. Legal. E apareceu uma pessoa aqui para atender que não está dentro do perfil ideal. Aí você vai ter um poder de escolha, que isso é maravilhoso. Poder de escolha. Escolher se de fato faz sentido você atender aquele cliente ou não. Pode acontecer que você fala assim, não, beleza, caiu aqui no... Né, a expressão que a gente fala, caiu no meu colo aqui esse cliente. Putz, não vai me gerar tanto demanda? Beleza. Só que eu não vou gastar energia em divulgação atraindo esse cliente. A minha comunicação, quando eu for fazer as minhas propagandas, as minhas divulgações, não vai ser para essa pessoa, mas por acaso caiu no colo. Eu vou atender. Ou, não, para mim não faz sentido atender. Às vezes, esse cliente que não é ideal, muitas das vezes vem por conta de um cliente ideal. Sem dúvida. Rômulo, eu traduzindo um pouco para o nosso ambiente do mercado imobiliário, né, eu entendi que você está falando que as pessoas, principalmente os corretores, têm que fazer algumas reflexões sobre a sua atividade, sobre o seu desempenho, sobre como você vai atuar dentro do mercado imobiliário, buscando um nicho para se especializar naquele nicho, buscando entender o mercado que ele atua, buscando entender quem ele quer atender. Então, são todas as reflexões antes de botar o pé na rua. Total. Né? Então, eu acho que existe muita lição de casa, existe muito trabalho, existe muito estudo, existe muita dedicação, como toda atividade que você vai fazer, prévia, né? Que você se prepara para agora eu sei quem eu vou atender, como eu vou atender, o produto que eu vou mostrar, etc. Então, toda essa preparação prévia é o que qualifica e que vai dar segurança para o atendimento e um bom atendimento para o corretor de imóveis. Isso? Perfeito. Eu até me atrevo a falar que é o seguinte, isso é 70% do processo de vendas. 70%. Ele está preparado para aquilo que ele vai fazer. 70%. Porque quando ele sabe de tudo isso, ele sabe até o que o cliente dele pode falar, de repente, quais as barreiras podem acontecer, quais as objeções podem acontecer de um processo de vendas, por quê? Porque ele já conhece o mercado, ele conhece o cliente ideal dele, ele conhece todas as objeções do cliente ideal. E hoje, gente, não esquece você que está vendo aí, que acha que vender é só chegar e sair oferecendo e acabou. Hoje o mercado está cada vez mais exigente, porque tem muita informação. Então não adianta você, corretor, você vendedor aí, achar que você vai contar qualquer historinha, qualquer balela para o teu cliente e ele vai comprar a tua ideia a qualquer coisa. Se você não for, de fato, não tiver uma essência, não for verdadeiro, não entender, de fato, qual a dor você soluciona, você não vai vender. Cada vez mais eu vejo que as pessoas, no modo geral, elas estão buscando experiências, tá certo? Né? Você não busca só um produto, você busca uma experiência. Tá aí os restaurantes se modificando, uma série de coisas se adaptando para trazer experiência para o consumidor, para trazer experiência para o cliente. E falando nessa questão de produto, a gente também precisa se adaptar e a gente também precisa agradecer aos nossos patrocinadores. Excelente. Né? Que são aqueles que viabilizam o nosso programa aqui. Então, quero já de antemão agradecer e convidar você que ainda não é patrocinador do Calça Suja a se tornar um patrocinador. Manda lá um e-mail para nós, contato@calçasuja.com.br, que o nosso time vai te atender lá, o Kaique vai te mandar uma proposta para você ser nosso patrocinador. E quem são, Souza? Como sempre, nós temos os grandes patrocinadores, dentre eles a Mavink, a Remax, a Universo Yantra, a Voulog, Ikemata, a plataforma SP, Paladini Augusto, a Cavim Câmara de Avaliação, American Health, Visconde Construtora, Ibresp e, como sempre, nós estamos aqui com a Remax Mavink. Não podemos deixar de colocar esse momento, né, Wagner? Sem dúvida. Muito especial. Obrigado a vocês todos por essa confiança no nosso Calça Suja. É isso aí. E aí, você que faz parte do mercado imobiliário, quer mandar seu recado para o mercado imobiliário, quer estar ajudando o nosso podcast a se manter aqui, entre em contato conosco,
que a gente vai ter um prazer em atendê-lo. Voltando, Rômulo, Legal. cara, aquilo que eu estava perguntando inicialmente com relação aos conflitos, né, dentro Sim, das sim. empresas, eu imagino que tem corretores que acordam com o pé direito, liga o rádio, sai cantando, hoje eu vou vender, e se enche de inspiração, de energia, de espírito positivo, e mentaliza e tal. E ele chega no escritório, ele senta do lado de uma pessoa que está com energia super baixa, Sim. Tá lá que tá cheio de caído. problemas, que Sim. acordou de madrugada para ver a febre do filho, que discutiu com o marido, que fez isso. Cara, e aí você tá lá sentado lado a lado, né? Com essa situação. E é isso que eu falo, que muitas vezes pode gerar algum conflito, alguma discussão. Eu queria saber como lidar com essa situação, né? Como que o gerente dessa equipe, você disse que é conversando com as pessoas e tal, mas diante de um cenário desse que gera algum conflito, às vezes a pessoa chega e fala, Rômulo, você é meu gerente, eu não quero mais sentar do lado do Souza, você me põe do outro lado. Você procura entender o que aconteceu, você procura como que você age, ou como você orienta as pessoas, os diretores ou gerentes a agirem diante desse cenário. Legal. Primeiro, vou dar o exemplo da primeira pessoa, quando você fala que a pessoa às vezes senta ao lado de uma pessoa que ela está desanimada e tal. Eu acho que faz uma das grandes bases, né, da inteligência emocional que afeta muito esse jogo, essa questão, primeiro o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende que nós temos dores, temos momentos que a gente está muito bem, tem momentos que a gente não está muito legal. E quando a gente faz esse exercício, essa autoanálise, começa a se conhecer, a gente começa também a conhecer o outro. E aí a gente começa a ter um negocinho que falta muito no mundo, que é empatia. Quando a gente tem empatia, eu tenho uma definição diferente. Todo mundo fala que a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Concorda? Eu jamais vou conseguir ocupar o lugar do outro. Justamente por conta daquela máxima que eu falei, que todos nós vivemos de lugares diferentes. Metaforicamente, se eu quiser sentar na cadeira do Wagner, ele vai ter que dar licença, porque eu não vou conseguir ocupar o espaço que ele está ocupando. Dois né? corpos não... Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é físico, mas de alguma forma é muito reflexivo, né? Sim. Então, assim, mas eu posso sim fazer um exercício, novamente metaforicamente, olhar a vida com óculos dele. Deixa eu fazer essa análise. Poxa, esse cara não tá legal, essa mulher não tá legal. Tá tudo bem com você? O que eu posso te ajudar? Putz, às vezes a pessoa só quer falar. Ou às vezes ela nem quer falar. Às vezes ela quer ouvir o seguinte: Wagner, tô com você. Tô à sua disposição. Tá precisando de uma palavra amiga, né? Às vezes ela tá passando... Ou às vezes ela tá precisando de um abraço. Sei lá. Como é que a gente vai descobrir? A gente perguntando. A gente se colocando à disposição de servir. Esse é o grande desafio. Isso é bíblico, na verdade, né? Quem serve é servido. Então, assim, a nossa grande opção que a gente tem todos os dias é de servir. Só que todo mundo quer servir, quer ser servido, mas não quer servir, né? Sim. É muito legal, é muito gostoso você chegar e falar assim, poxa, né, eu construí um negócio, mas, cara, quanta gente eu servi para que hoje eu seja servido? Então, o primeiro ponto é esse, eu acredito. E aí, pegando também esse gancho até para o gestor. Quando eu preciso analisar um conflito, eu não posso estar inserido nesse conflito. Tem que ser totalmente imparcial. Eu faço sempre uma análise do seguinte: você quer analisar um conflito? Imagine que a sua visão é de uma câmera que está fora do acontecimento. Faça essa visão. Se você fizesse essa brincadeira, essa autoanálise, né? Nossa, eu estou no meio do conflito. Peraí, deixa eu analisar como se fosse uma câmera me olhando e olhando a outra pessoa no meio do conflito. Eu te garanto que 90% das chances, se você fizer essa autoanálise, você vai achar pontos que você foi responsável e que a outra pessoa foi responsável. Eu tenho uma máxima com a minha esposa, que eu sempre falo para ela, que na verdade existem 3 histórias. A história de um, a história do outro e a verdade. E a verdade o que é? Um tiquinho de um, tiquinho do outro. Então quando você vai analisar um conflito, né, de pessoas no teu time, deixa eu olhar o porquê desse conflito. Deixa eu analisar o time geral. Às vezes, você acha até algum tendão de Aquiles do seu grupo por conta desse conflito. Às vezes,
a maioria desses conflitos, olha que louco isso, podem vir da sua forma de liderar. Eu vejo muito acontecer nas empresas que eu treino, nas pessoas que eu converso, tudo, mentorias que eu faço, a maioria das pessoas não larga a empresa, ela larga o gestor, o líder. Porque o líder não tem empatia, ele aprendeu vamos falar assim, na pancada, então ele acha que a forma correta é na pancada. Ai, porque na minha época, não sei o que, o tempo todo ele tá comparando. Ele acha que se ele servir, se ele entregar demais para o subordinado dele, o subordinado dele vai ocupar o lugar dele. O medo, né? A insegurança. O medo, a insegurança, e aí ele não entrega, ele se economiza, ele não passa informação legal. Eu já vi muito, vocês devem ver muito mais do que eu no mercado imobiliário. Quantos gestores, gerentes, não se colocam na posição de vendedores? E aí ele cria uma concorrência com o próprio liderado dele. Por esse motivo, acredito até que um líder ele tem que passar pela essa experiência anterior, né? Eu acho que para gerenciar, por exemplo, a equipe de corretores, o camarada tem que ter sido corretor, para que ele possa saber todas as dores que se sente. Sim, sim. Mas, isso é lógico, só uma opinião aqui nesse sentido. Claro. Mas claro. voltando um pouquinho, até, porque acho que o assunto é tão interessante, você falou assim, que eu vou voltar só pouquinha coisa. Você falou, qual é o cliente ideal? Eu acho que nós, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que nós podemos fazer todos os nossos clientes o cliente ideal. Faz sentido ou não? A partir do momento que, essa minha leitura, no seguinte sentido, quando eu sei o que eu estou fazendo, quando eu estudo aquilo que eu estou fazendo, eu sei de tudo que eu estou ofertando da minha mercadoria, vamos colocar, do meu produto, e eu já passei, lógico, por N situações, mas tem o calça branca, que é o motivo do nosso calça suja, né? A calça suja nos deu essa possibilidade. Você acredita que nós podemos tornar esses clientes todos ideais? Não acredito nessa máxima, tá? Vou te explicar o porquê. Quando eu falo do cliente ideal, parece até que a gente está olhando com ar de soberba. E não necessariamente. Eu não estou excluindo ninguém. Só que... Tá entendendo o seu público. Eu estou entendendo o meu público. Claro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vou pegar metaforicamente. Às vezes o seu objetivo, o seu cliente ideal é cliente de alto padrão. Eu vou te dar exatamente um exemplo que aconteceu. Eu treinei uma empresa uma vez, e aí o gestor da incorporadora estava muito pé da vida com os vendedores, que ele indicou um cara para comprar, um grande amigo dele, e o cara foi olhar um apartamento. Esse cara, ele queria um apartamento para a família dele. Então, é um cara que já estava financeiramente bem, né? Não era multimilionário, mas já estava bem, tinha sua empresa, né? Estabilizado. Então, ele tinha uma média ali, de 2 a 3 milhões para gastar no apartamento. Estava bem de vida. Ele tinha uma grana boa para gastar. E ele falou pro cara que ele queria um apartamento assim. Só que na cabeça do cara, na cabeça dele, as crenças dele, todas essas coisas, ele queria ficar oferecendo um apartamento de 300 mil pro cara. E não era o objetivo. Por que eu falo do cliente ideal? Sim. Se você não sabe do teu cliente ideal, você fica oferecendo o produto errado pro cliente, porque você não sabe qual é o teu cliente ideal. Quando eu estendo meu cliente ideal é o seguinte, é cara que quer comprar apartamento familiar, ou às vezes para investimento, mas é um apartamento de alto padrão. Essa pessoa tem mais ou menos, vou falar assim, eu fiz um mapa aqui, a maioria que eu atendo é de 30 a 50 anos, então qual a linguagem que eu tenho? Geralmente esse cara é empresário. Eu vou vender para um cara, às vezes, que é baixa renda, ele não está dentro do meu cliente ideal. Quando eu falo desse cliente ideal, eu não estou excluindo os outros. Eu só estou direcionando, afunilando a peneira. Porque às vezes a minha peneira está tão gigante que eu fico atirando para tudo quanto é lado. E esse é o grande erro, principalmente dos vendedores. Os vendedores de forma geral. Sim. Né? Sim. Em qualquer mercado que seja. Porque ele não sabe aquilo que ele é especialista, vamos falar assim. Então, vou dar um exemplo, eu fui muitos anos do mercado automotivo. Então, cara, eu rodei a maioria das concessionárias aí, eu tenho contato com todo mundo, já treinei pessoal, já vendi para as concessionárias. O que eu vejo? Tem concessionária de alto padrão.
Tem concessionária de médio padrão. Tem concessionária de pequeno padrão. Né? Então, estilos diferentes de público. Claro. Você não está tendo, às vezes, soa como um preconceito. Não, você só está direcionando um público melhor para o teu negócio. Agora, todos podem ser um cliente ideal? Não vejo que todos, porque senão não é um cliente ideal. Senão a pirâmide, em vez dela estar afunilada, ela está muito aberta. Né? O objetivo do cliente ideal é te poupar energia, poupar recursos, aumentar lucro. E vai muito de encontro ao nosso tema, que é a comunicação assertiva. Boa, se você vai se comunicar com o público de baixa renda, que vai procurar um imóvel popular, você tem uma certa comunicação, você vai por meios de comunicação que vai atingir aquele público. Se você vai falar com o público de alta renda, onde vai comprar imóveis mais refinados, etc., você vai usar outro canal, outro meio de atingir aquele público, e até a linguagem que você vai conversar com ele. A gente entrevistou aqui, né, uma corretora que escreveu o livro, nossa, né, de Mãe de Quebrada. Mãe de Quebrada. Foi muito bacana. A Elo, ela tem um cliente ideal dela, ela tem um público ideal dela. Exato, a Elo. Então, a realidade dela era uma, mas a realidade do atendimento dela tinha que ser outra. É isso. Entende? Exato. Então, ela sabia com clareza, e isso foi muito bacana para nós aqui, esse papo que a gente bateu com ela. A Elo, não me esqueço dela, porque realmente ela falou, a minha realidade era da periferia, né? Eu morava realmente, de fato, dentro de uma favela, mas atendia um público de altíssimo padrão. Né? Eu tive que me adaptar minha linguagem, adaptar meu vocabulário, minhas vestimentas, adaptar tudo para atender o público que eu precisava atender, que era aquele. Eu trabalhava numa empresa que atendia o alto padrão. Sim. Então é isso. Eu acho que a comunicação assertiva ela visa justamente isso, né? Quando você entende o seu cliente ideal, você sabe qual tipo de comunicação ter com ele. Entrando no conceito de comunicação, nós temos 2 tipos de comunicação. Comunicação verbal, que é aquilo que a gente verbaliza, né? Que vem do verbo, tudo que a gente pronuncia com a boca, e a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, vamos lá, existe uma grande diferença. Se você está falando no telefone, a comunicação verbal ela é muito importante. Porque a pessoa está prestando, ela não está com o visual ativado. Então, você precisa prestar muita atenção à forma com que ela fala, a entonação da voz, a forma com que ela pronuncia, a velocidade com que ela fala, porque aí você vai gerar o que na PNL nós chamamos de rapport, que vem no francês. A palavra rapport não tem uma tradução para o brasileiro, mas ela significa o quê? Criar conexão, criar empatia. O meu inconsciente falar com o inconsciente do Wagner, por exemplo. Quando eu descubro esse poder, eu começo a fazer isso de forma intencional. Sim. Porque eu descubro que coisas que eu fazia inconscientemente, se eu fizer de forma consciente, eu vou ter mais resultado. Né? Então, para eu ter uma comunicação melhor, eu preciso entender qual tipo de comunicação vai ser presencial. Quem é esse cliente que eu vou atender? Então, para o corretor, eu vou atender um cliente. Primeiro, qual o meu cliente ideal? Já achei, é alto padrão, tudo. Então eu preciso, a minha vestimenta, como é que eu tenho que estar? Sim. Esse cara vai durante a semana, vai de final de semana? Como é que geralmente para eu gerar conexão com essa pessoa? Como é que é a vestimenta dele no final de semana? Qual o assunto que eu vou falar com ele? Qual assunto que eu vou falar com ele? Qual lugar que eu vou me encontrar com ele? Exato. É homem? É mulher? Como é que eu vou me portar? Eu vou buscar ele em casa? Eu vou encontrar com ele no restaurante? Então eu preciso analisar uma série de coisas. Eu brinco o seguinte, imagina um iceberg. A pontinha de cima, que fica só um pouquinho para cima, é a venda, provavelmente. O que está embaixo é todo o rolê. É o 80% do negócio. Eu mapear, eu entender a comunicação, a forma de eu agendar a reunião, quando eu agendei, a forma que eu apresentei o meu trabalho, né, o meu apartamento, o imóvel. Ou eu acho que está muito ligado ao quanto você se preparou, né? O quanto você se dedicou, o quanto você estudou, né? E por falar nisso, nós temos um quadro, Romulo, que chama Dica Imobiliária. A gente procura, dentro do nosso podcast de Calça Suja, tá sempre levando não só convidados com experiência de diversos temas aqui, mas também levar um pouco de instrução, um pouco de conhecimento técnico, um pouco da legislação. Então, a gente sempre deixa aberto aqui para você que tenha dúvida, mande lá
no nosso Instagram, pode mandar lá no direct a sua dúvida sobre o mercado imobiliário ou no contato@calçasuja.com.br, que também a gente traz aqui para te responder. E essa semana nós tivemos uma dúvida sobre o locador, quando que o locador ele pode retomar o imóvel, né? Então a gente faz um contrato, geralmente essas dúvidas são com relação ao contrato residencial, né? Então fala assim, o locador quer desfazer o contrato, o locador quer rescindir o contrato de locação e pagar a multa, ele tem que pagar a multa de 3 aluguéis, não, é um aluguel proporcional ao período que falta, tal. Então existem muitas dúvidas com relação a esse assunto, e essa semana nós recebemos um questionamento a respeito disso, então eu trouxe aqui a Lei 8245/91, que é a Lei do Inquilinato, e o artigo 4º, ali saiu 40, mas não é 40 não, tá? É o artigo 4º. Saiu 40 ali. Que fala o seguinte, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Veja, até pedi para grifar ali, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Ponto final, tá certo? Então, o locador ele não pode reaver o imóvel alugado. Alugou, abraço, tem que esperar, tem que cumprir o contrato, tá claro? Olha lá, com exceção ao que estipula o inciso 2º. Então ali não é 40, lá é 4º também, é que a bolinha saiu grande. Olha lá. Aqui também, porque aqui é inciso 2º, também, do artigo 54A. Todavia, poderá devolvê-lo pagando uma multa pactuada proporcional ao período. Todavia, aqui, o locatário, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato ou na sua falta a que for judicialmente estipulado. Então vamos esclarecer aqui para os nossos colegas. O locador, proprietário do imóvel, não pode reaver o imóvel alugado, tá certo? Então alugou, vai ter que esperar cumprir o contrato. No entanto, o locatário pode pedir a rescisão do contrato, pode desocupar o imóvel e ele vai pagar a multa proporcional ao período que falta para terminar o contrato. Então ele vai pegar o valor do aluguel vigente à época, multiplicar por 3, dividir pelo período total do contrato, geralmente 30 meses, e multiplicar novamente pelo período que falta para terminar o contrato. Essa vai ser a multa proporcional que o locatário deve pagar ao locador. O locador, por sua vez, não tem multa para ele, porque ele não pode reaver o imóvel. Então, não importa se o locador fala assim, eu pago a multa de 3 aluguéis ou eu pago proporcional, tal, não tem multa para o locador porque ele não pode reaver o imóvel, tá certo? Então vamos deixar claro isso aqui. E só aqueles que podem ficar com a dúvida, Wagner, mas tem uma exceção lá, com exceção que estipula o inciso 2º do artigo 54. Mas o artigo 54 fala das locações não residenciais. Veja, na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede-se a prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si ou por terceiros, do imóvel, então, especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja neste locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas. Veja, esse é um caso, o 54, de build-to-suit. Né? O que é o build-to-suit? A pessoa compra por uma determinada alocação, por uma determinada reforma, para atender um determinado contrato, e nesse contrato você pode pactuar de forma diversa do que fala o artigo 4º. Então, é um contrato não residencial, com uma finalidade específica, a pessoa vai praticar um build-to-suit e ali sim você pode pactuar uma multa para o locador em caso de rescisão. Tá claro? Se você quer saber o que é build-to-suit, sempre acompanha o Calça Suja, que a gente vai trazer numa próxima dica imobiliária. Tá certo? Mas, então Wagner, eu não posso deixar de por favor, questionar sempre, né? Vamos lá. Nós temos sempre esse momento, né? Bora. É porque é o lado do corretor aquele que, de repente, o camarada pensou lá em perguntar isso aí também. Você falou e ficou muito claro, o locador não pode pedir o imóvel ao locatário. Mas se houver um acordo entre as partes dessa situação, o locador conversar com... Eu pensei exatamente nisso. Tá vendo? É isso aí. Então, não, poxa, eu estou precisando de imóvel, tá? Claro. Vamos fazer um acordo. É legal também fazer o acordo da multa? Porque é uma coisa que sempre o locatário, que já aconteceu várias situações. Sim, claro. Mas eu quero a multa também. Lógico. Veja, você falou muito bem, Souza. Aí a gente se trata do quê? De um acordo. Acordo, tá? Então, não existe um amparo legal para o locador, para o proprietário, solicitar a desocupação do imóvel, senão por uma inadimplência do locatário, né? Por uma falta do locatário com descumprimento contratual, tá certo? Então, nesse aspecto, o locador, ele não poderia, mas ele pode entrar em consenso, ele pode entrar num acordo com o locatário e falar, olha, eu tenho a necessidade desse imóvel, e aí sim, o que eles acordarem é passível de se colocar, de uma negociação, de se colocar no contrato e até numa rescisão, tá certo? Até porque o locatário teria um instrumento, né, para executar depois.
Então, assim, olha, tudo bem, você quer que eu desocupo? Eu tenho o contrato inteiro para cumprir, Beleza. tá Sim. certo? Então, tá bom, a minha pretensão não era sair daqui agora. Então, eu vou fazer alguns cálculos. Eu vou ver o cálculo que eu tenho para minha mudança, eu vou ver o cálculo que eu vou gastar para buscar um novo imóvel, eu vou fazer e vou te fazer uma proposta. Se você concordar, eu desocupo, entendeu? Isso é comum, isso é muito Sim. comum. Aí você traz isso a termo, você vai colocar num termo de rescisão, e aí serve até para o locatário poder cobrar aquilo posteriormente. Mas, lembrando que, tecnicamente, juridicamente, ele não tem o locador não tem essa faculdade de pedir o imóvel para rescindir, mesmo pagando uma multa. Então, não tem na legislação. Isso Tá é bom? um momento muito interessante do aprendizado, Rômulo, que a gente passa essa informação para os nossos internautas. Excepcional. Né? Isso é muito bacana. E eu só para complementar, que a nossa estrela aqui é o Rômulo. Imagina. Mas Todos nós nós somos. estamos ensinando, né? E como disse, nós somos eternos aprendizes, então nós temos que fazer Isso aqui. aí. E no caso de uma locação por prazo indeterminado, venceu o contrato e a locação ficou por prazo indeterminado. Boa. Como fica essa situação? Ótimo. Vamos falar sobre isso também. Qualquer dia eu trago essa dica Mas vamos imobiliária. trazer A gente vai depois, trazer. né? Não, mas eu posso falar aqui rapidamente que assim, o contrato tem um prazo determinado, né? Então se estabelece lá, geralmente no contrato residencial se estabelece por 30 meses. E qualquer dia eu vou trazer aqui, porque é a pergunta que eu faço para os meus alunos, né? Contrato de locação residencial, qual o período? Eles falam 30 meses, todo mundo responde. Aí eu pergunto por quê? Aí fica aquele silêncio, né? Então vamos trazer aqui o porquê é 30 meses, tá? Mas uma vez ultrapassado esse período, ele se torna por prazo indeterminado. O contrato que está por prazo indeterminado, ele pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes, tá? Perfeito. Então, nesse caso, o locador pode pedir o imóvel, concedendo, obviamente, 30 dias para desocupação do locatário. É né? isso aí. Então, por prazo indeterminado é tranquilo. Se você gostou da dica imobiliária, faça suas perguntas, comente aqui conosco, tá certo? Que a gente terá o maior prazer aqui de responder. É isso aí. O nosso convidado, Rômulo, ele é um especialista aqui, que ele já falou bastante coisa, né? Dentro de dicas também, A né? gente está falando muito da linguagem assertiva, mas ele é um Sim. especialista na questão emocional, né? Na Isso. inteligência emocional. É isso E aí, aí. a pergunta que eu tenho, Rômulo, com relação a essa questão da inteligência emocional, vou deixar até para o Souza, essa pergunta aqui, ó. Uhum. Essa aqui, ó. Essa aqui, dos gatilhos, né? Não, De garantir? Ah, tudo bem. Então vamos lá. Olha, essa daqui estava no bolso Manda da coleta. bomba. Manda bomba. Segura, hein? É um míssil. Como garantir uma inteligência emocional diante de uma agressão verbal? Eu tenho uma máxima que é o seguinte. Se eu não me engano, essa frase é de Jung, da psicanálise. A grande questão da vida é 10% o que aconteceu com você e 90% a forma com que você reagiu àquilo que aconteceu com você. Quando você tem uma inteligência emocional, quando você se conhece, você entende a sua essência, entende quem você é, o que você faz, por que você faz, todo esse rolê do autoconhecimento, você não se abala com qualquer coisa. Isso não significa que eu vou tomar pancada a vida toda e vou ficar quieto. Não é isso. Muito pelo contrário. Inteligência emocional é até se posicionar. Olha, isso para mim não faz sentido. Só que eu sempre falo o seguinte, Wagner, se eu for na tua casa, você me convidar para almoçar, e você também, como é que eu vou entrar na tua casa? Cheguei na porta da tua casa, como é que eu entro? Se você abrir a porta. Claro. A ofensa é a mesma coisa. Só se você deixar entrar. Se você deixar entrar. Ah, Rômulo, é simples, significa não sentir. Não, não é simples. Às vezes, todos nós sentimos. A grande questão do rolê, né, vamos falar assim, você... Às vezes você sente, a pessoa falou a maior groselha do mundo, falou a maior besteira do mundo. Você, como ser humano, vai sentir. Você pode sentir que você fala assim, doeu. Será que vale a pena eu me desgastar, revidar e pegar essa energia ruim para mim? Porque o que a boca fala, o coração tá cheio. Então, eu vou me deixar me corromper por essa energia ruim, ou eu tenho uma mentalidade próspera de falar assim, puta, vou desejar o melhor para essa pessoa. Porque às vezes ela não tá num dia legal, às vezes ela não... Esse é o grande desafio. O desafio é respirar fundo, né? Respirar fundo. É a pessoa te xingar no trânsito e você mandar um beijo. É isso. Exatamente. É isso. Se você quiser também,
Se você quiser dar uma buzinadinha também, às vezes, olha aquilo, às vezes a gente precisa até extravasar. Às vezes você também não tá no dia legal. Isso não significa você xingar a pessoa, né? Claro. A grande questão do jogo é você entender as suas emoções e até como usar os recursos das suas emoções. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma das emoções mais fortes que tem, potencializador. Só que a partir do momento que a raiva é usado para algo agressivo, ela se torna um sentimento ruim. Agora, se essa mesma energia da raiva for usada para algo potencializador, ela se torna algo positivo. Por exemplo, às vezes você está vivendo uma relação abusiva, às vezes você está vivendo um trabalho abusivo, várias questões. E aí você usa essa energia da raiva para vencer todos os seus medos e falar assim, chega, eu não quero mais isso. Você se posicionar. Você entendeu de você, entendeu das suas emoções, pegou um recurso e colocou um outro sentido pro recurso. É você pegar essas emoções e canalizar no lugar certo. É né? isso, Fala assim, direcionar. As emoções todos nós temos, mas eu vou canalizar ela de acordo com De aquilo acordo que vai me trazer, que vai me trazer um melhor benefício, que vai fazer sentido para mim. Sem dúvida. No momento de aprendizado, numa das minhas visitas, de alguns mestres que sempre falavam algumas coisas em momentos de aprendizagem, ele comentou uma vez um negócio que eu carrego muito isso comigo. De que, por exemplo, muitas vezes nós estamos falando de trânsito, que é uma das coisas, né? Nós estamos falando de São Paulo, trânsito, os motoqueiros, as coisas todas que vão acontecer, o volume, né? Aquele momento de que você deixa uma pessoa passar na sua frente, deixa a pessoa atravessar, aquele momento. Naquele momento exato, ela canaliza energia positiva para você. É isso. Né? Então, são pequenos detalhes. A partir do momento que você, por exemplo, você ultrapassou, você não deixou a pessoa passar, a energia ou o pensamento daquela pessoa é extremamente negativo. Né? Então, eu sempre pensei de fazer exatamente isso e comecei a partir desse momento, desse aprendizado, né? Uma hora de estudos mesmo, de que você deve realmente ser sempre um pouco mais gentil, né? E dentro dessa mesma linha, existe uma coisa chamada tolerância. Sim. Que é um negócio que você tem que praticar para poder utilizar. E Souza, você falando de trânsito, falando de ser mais gentil, de tudo isso, me veio à mente assim, a questão que eu tenho uma solução para isso. Opa! Sabe como é que chama? Cronos. Alto da Boa Vista. Porque pronto. É um empreendimento na rua do metrô. Concordo plenamente. Haja vista que eu até fui investir lá. Vamos lá, vamos ver o comercial do Cronos. O tempo é igual para todos nós. Cada minuto conta para agarrar uma oportunidade. E todo segundo é decisivo quando precisamos viver o que realmente importa. É hora de você conhecer Cronos Alto da Boa Vista. Menos preocupações com o trajeto e mais tempo para caminhar a pé. Um lugar a 0 minuto de uma área de lazer exclusiva no rooftop. Menos tempo cuidando da casa e mais tempo curtindo o seu espaço. Cronos Alto da Boa Vista. Mais tempo para viver o que realmente importa. O tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Pois é. Tá aí, gente. Você que ainda não conheceu o empreendimento Cronos, um excelente imóvel, uma excelente oportunidade para ir lá conhecer. Um projeto maravilhoso da incorporadora Mavinc, junto com a construtora Visconde, ali no Alto da Boa Vista, na rua do metrô, pertinho do Mercadão, pertinho do Shopping Boa Vista. É uma oportunidade de 1 e 2 dormitórios, são as últimas unidades. Então, se você não esteve lá, Rua Isabel Schmidt, 411, não perca a oportunidade de visitar lá o stand de vendas deles. Tá certo? Um excelente investimento. É isso aí. É isso. Bora lá. Bora. E Rômulo, voltando ao nosso bate-papo, cara, que a gente viu, você viu, a gente tem o quadro Dicas Imobiliárias, né? A gente está se falando do corretor se preparar, do corretor ficar pronto para um atendimento, se especializar, buscar um nicho de mercado e tal.
E, cara, que dica você daria assim, para o corretor, para ele despertar o interesse no. Porque a gente fala muito do cliente, às vezes, o cliente comprador, né? Sim. Mas a gente tem que pensar muito no cliente vendedor. Ele tem uma dor, ele precisa vender aquele imóvel, Sim. ele precisa ser atendido, ele precisa receber feedback sobre as visitas que existem no imóvel dele, né? Muitas vezes, se a gente já passou por essa experiência, a gente coloca o imóvel à venda, a gente está lá, a corretor liga, posso visitar seu imóvel? Pode, a gente arruma a casa, o corretor vem e tal, vem, mostra tudo, vai embora e você fica lá pensando, pô, mas e aí, o que o cliente achou? Né? E o retorno te dá um retorno, cara. Fala, olha, o cliente achou caro, o cliente não gostou da piscina, não gostou de. Sabe? Então, essa preocupação com o vendedor. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a questão da inteligência emocional. Tem algum gatilho mental para a gente atender tanto o comprador quanto o vendedor, legal, que possa ser útil para o corretor de imóveis? Cara, na verdade, assim, existem vários gatilhos mentais, e aí, se a gente for começar a entrar em todos aqui. Poxa, a gente vai... mais um podcast para a gente falar só de gatilhos mentais. Mas o que é um gatilho? Vamos lá. O que é um gatilho? O que vocês entendem por um gatilho? Algo... Pode falar. Algo que dispara. Que vai disparar, né? O que é um gatilho mental? Algo que vai disparar uma emoção no teu cliente. Então, resumidamente, ele vai disparar uma mensagem pro inconsciente, né? Se a gente for levar... Tem algumas ciências que falam que é 80%, tem outras que falam 85%. Mas vamos falar assim, 85% das nossas decisões são tomadas pelo inconsciente. 15% pelo consciente. Então é como se fosse o exemplo, mesmo exemplo que eu dei, o iceberg. Pronto, perfeito. A imagem clássica disso. A imagem clássica. Então 85% é o que está lá dentro, o que você não consegue ver, mas que está desde a sua infância. Então, como é que eu acesso esse inconsciente? Eu preciso entender como é que são as pessoas. Eu preciso perguntar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Eu fui um dia com a minha esposa visitar um imóvel. A gente estava passando, vamos ver. Aí eu cheguei para ela, falei, puta, vamos descer e tal. Aí chegou o vendedor, boa tarde, seu Rômulo, tudo bem? Olha, é o seguinte, esse apartamento ele tem tantos metros, ela começou a falar. Falou, olha, a capacidade dele, sabe, para 2, 3 pessoas, tal. Começou a falar todas as partes técnicas do imóvel. Aí ele só esqueceu de uma coisa, de me fazer uma pergunta. Para que você busca um imóvel? Quem é você? Me fala sobre você. Ele não sabe. Ele me viu acompanhado, provavelmente. Ele não perguntou nem se ela é minha esposa. Podia ser uma amiga, podia ser uma affair. Então, se ele perguntar, sua esposa, tal, não sei o quê, ele já sabe que é casado. O que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? O que é melhor para você? O que você gosta de fazer no seu lazer? Né? Olha quanta informação ele já vai estar tendo. Imagina que eu falo, putz, eu adoro um churrasco. Então, você imagina essa bela churrasqueira, você chegando naquele dia do jogo, que time que você torce? Do Corinthians, Palmeiras, não sei o quê? Aquele dia do jogo do Coringão, tal, não sei o quê, para assistir o churrasquinho, você gosta de tomar uma cervejinha? Putz, aquele chopinho gelado, tudo não sei o quê. Eu já tô falando com o inconsciente. Ó, o gatilho mental aqui, ó. Imagina aquele dia, seu Romulo, que você chega, não, procura um apartamento para eu descansar, para eu ficar tranquilo. Então ela já começa a ver. Falando de comunicação assertiva, pegando também o gancho, nós temos o auditivo, visual e sinestésico. Quando eu começo a entender e começo a prestar atenção nas coisas, eu começo a ver se essa pessoa é um pouco mais visual, eu vou usar expressões mais visuais. Se essa pessoa é mais sinestésica, eu vou usar expressões mais sinestésicas para falar justamente com o inconsciente. Então esse é um gatilho. Então você não precisa milimetricamente entender, agora eu vou usar no seu... Tudo que você faz durante muito tempo, repetitivamente, se torna um hábito. E até o hábito de entender pessoas, né? E de ler pessoas, e de entender a necessidade das pessoas, você vai se tornando mais natural possível. Você inconscientemente, você já está usando termos sem você perceber. Sim. A prática, né? A prática, exatamente. Aí hoje eu estava conversando com um grande amigo, um valoroso irmão, e as pessoas falam assim, poxa, você tem o dom. Eu não acredito em dom, desculpa. Eu acredito que tem pessoas que têm habilidades natas. Tudo bem. E que possam desenvolver? Dom, quando você fala dom, parece que é algo que você nasceu aqui e pum, foi plantado. Agora, você vê como uma pessoa fala bem, ela se comunica bem, ela vende bem, não sei o que,
Cara, quando você fala dom, parece que você invalida todo o processo que ela teve. Quanto ela, pro Wagner chegar até aqui, pro Souza chegar até aqui, quanto vocês não tiveram que investir em formações e desenvolvimento, em cursos e cursos e cursos. E continuamos. E continuamos. E continua aprendendo. Continuamos. E vai, e não sei o quê. Quanto vocês não tiveram que investir em relacionamento para chegar uma pessoa e falar assim, nossa, o Wagner tem um dom de venda, tem um dom da palavra. Vai ver quantas formações ele já fez. Sim. Então, não sei se eu fui prolixo na resposta, mas eu quis construir um raciocínio, né? Não, fantástico. Exatamente em cima disso. Então, as pessoas que elas dificultam muito. Vou trazer um exemplo. Você já não viu aí vendedores excepcionais que nunca estudaram? Sim. Quantos caras têm fenômenos de venda, às vezes na praia, que você vê aquele vendedor lá na praia, que o cara é um mestre das vendas, mas porque ele se preocupa com o ser humano. Então, a partir do momento que você, na sua essência, se preocupa de fato com o ser humano, dá certo. Você não precisa ter uma fórmula mágica. Claro, tem técnicas, Lógico. tem informações para facilitar esse processo. Mas a partir do momento que você se propõe a entender o ser humano na sua essência, a servir esse ser humano na sua essência, vai dar certo. Você já vendeu, entendeu? Então, é o que eu sempre falo nos treinamentos. Começa a entender de gente, começa a olhar para as pessoas como ser humano. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter um mundo melhor e você vai ser mais eficiente. Você falou 3 letrinhas importantes e elas entram talvez dentro desse processo todo que nós estamos falando aqui desde o começo. Acredito. Sim. PNL. Legal. Será que mexi com você com relação a isso? Para que você possa nos dar mais algumas dicas? Legal. Como você bem falou, a PNL ela é uma ciência que ela foi criada por 2 psicólogos, que é o Richard Blender e o John Grinder. O que eles começaram a entender? Eles começaram a analisar os comportamentos da mente humana, os comportamentos humanos. E eles começaram a entender que nós conseguimos programar e reprogramar a nossa mente. Então tem uma série de estudos de o que você fala, como você fala, impacta diretamente no ser humano. Então, por exemplo, a PNL tem vários pressupostos. O que é um pressuposto? É uma pré-ideia, né? Ela parte de um princípio que tal. Então, como eu falei no começo lá, que mapa não é território, é um dos pressupostos da PNL, e uma das coisas que ela fala é tudo que você fala gera uma imagem na mente de outra pessoa. Tudo que você fala gera uma imagem. Então, se você parte dessa ideia, você também pode entender que você pode gerar a imagem que você quiser na cabeça da pessoa. Concorda? Interessante. Realmente faz sentido daquilo que você acabou de falar agora há pouco, um pouquinho antes. Então, quando você fala, você entende vamos falar assim, esse rolê, você entende, fala, cara, como é importante. Lembra que antigamente a tua mãe falava, os antigos falavam, cuidado com o que você fala, com o que você pronuncia. Então, e aí eles trouxeram várias formas, várias técnicas que eram comportamentos adotados de forma inconsciente que eles trouxeram para o lado consciente. Poxa, se eu faço isso inconscientemente e eu sei que isso dá resultado, o porquê não fazer de forma consciente? Claro. Então, mas para você gerar a imagem que você quer, você precisa conhecer a pessoa, Exato. Certo? Aquele exemplo que você estava dando, onde o corretor estava te atendendo e falando todas as partes técnicas do produto, para às vezes, de repente, era um engenheiro que vai comprar, faz todo sentido. Todo sentido. Sim. Só que quando ele foge desse público, faz nenhum sentido, né? Nenhum. Então, esse bate-papo prévio, esse entendimento do ser humano, entender o que o cliente quer, entender um pouco do perfil do cliente, é extremamente necessário para que o atendimento aconteça posteriormente. Porque se você quiser vender o mesmo produto, você tem que entender quem é esse consumidor, né? E que ele vai comprar essa caneca porque ele é colecionador de caneca, porque ele está com sede, porque ele gostou da caneca. Então é isso. Então, você começa a entrar na probabilidade. Exato. Qual a probabilidade? Então, é o famoso vender o pente para careca, né? Exato. Como é que eu vou atender o produto?
Quase teve um acidente. Você não tava vendo agora. O produto às vezes é o mesmo, né? Só que ele pode se interessar por aquele produto, mas como eu vou abordar, né? De que forma eu vou chegar nesse... E não deixar de falar aqui para os nossos internautas que estão nos assistindo, de curtir aqui o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, seguir a gente no Instagram, @calçasujapodcast. Mas vou fazer o meu jabá também. Ó. Segue lá, romulogambardella.oficial. Romulo.gambardella.oficial. Bacana. Isso aí. Mas veja só, o pente que você vai vender pro careca não serve. Todo careca tem sobrancelha, ele pode pentear. Não, mas você faz boa barba. Mas se você consegue vender um pente pro careca para ele presentear alguém. Mas é exatamente. É exatamente. Por isso que é importante você entender como você vai abordar isso. Não é todo tipo de pente que você vai vender para ele. Não, claro. Até para você vender um pente para ele, você tem que entender se ele é casado, se ele tem filho, se ele não tem, para que ele quer isso. Não é? Mas aí a gente lida com uma probabilidade, né? Qual a probabilidade, de fato, dele comprar um pente para ele mesmo? É menor. Claro. A partir do momento que você teve aquela comunicação visual. Isso. Eu olhei para ele e disse aonde ele talvez possa utilizar. Isso. Se ele não vai, aí a probabilidade... reduz. Aí, depois que você começa a fazer perguntas, muda de figura. Né? É isso né? Aí. Às vezes ele tem barba, por exemplo, eu uso barba. Sim, eu uso pente para pentear a barba, claro. né? Quem usa, então... enfim, então tem uma série de coisas. Então, cara, é o que eu sempre falo, não existe receita mirabolante. Você quer vender mais, entenda de pessoas, acabou. É o arroz com feijão. Existe tampa para todas as panelas. Lógico, né? lógico. Às vezes a gente quer dificultar um processo que às vezes é curto, né? O caminho é mais objetivo, né? Quer extrair informação? Faça perguntas. É isso. Faça perguntas. E Rômulo, falando um pouco mais diretamente aos nossos internautas, as pessoas que nos assistem, o público do mercado imobiliário, você com esses 15 anos de experiência lidando com essas situações, de dar cursos, palestras, de ensinar essa parte da inteligência emocional, qual dica que você deixaria aqui para eles, tanto na captação do imóvel, quanto no atendimento do cliente, exceto essa de conhecer as pessoas, que isso a gente já ficou bem claro, a gente já tem batido nessa tecla já há algum tempo aqui no canal. Além dessa, de fato, ter que conhecer a pessoa, entender a necessidade dela, qual outra dica que você poderia deixar para o corretor de imóveis para ele ter um desempenho melhor ou uma atuação? Excelente reflexão. Eu tenho uma máxima que é o seguinte, quer obter um resultado que ninguém tem, esteja disposto a fazer algo que ninguém está fazendo. Acabou. Para vendas, eu aprendi muito isso com um grande mestre. Então, eu na minha carreira de representante comercial, às vezes o meu cliente tinha necessidade do meu produto com urgência, eu saía de onde eu estava, ia na fábrica, que ficava lá no Imbu, colocava dentro do meu carro e às vezes entregava para ele. Então, esteja disposto a prestar um serviço de extremamente qualidade, às vezes sem nem, que na maioria das vezes a gente não tem, a certeza que vai vender. É isso. Estar disposto, de fato, a curar uma dor daquela pessoa. Porque, às vezes, olha que louco, às vezes você precisa primeiro prestar, e aí eu entro até com um gatilho, você prestar um serviço ou um favor para aquela pessoa que às vezes está precisando, sem estar 100% disposto a vender, a ter algo em troca. A gente sempre tem inconscientemente algo em troca. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando era representante comercial, fui atender um cara, né, uma concessionária, e aí ficava na sala com os representantes comerciais ali, conversando, papo vai, papo vem, e meu avô sempre falava uma coisa para mim, meu filho, vendedor, representante comercial, sempre tem que ter uma caneta. Então, na minha pasta, nas minhas coisas, eu sempre deixava 2, 3 ali, porque vai que um dia... E aí a gente tá esperando. Eu vi um senhor entrando pela concessionária lá e aquele negócio da caneta, e eu vi ele assim. Isso faz uns 15 anos, mais ou menos, no começo da minha carreira de vendedor. Ele procurando, eu falei assim, o que o senhor precisa? Eu preciso de uma caneta para assinar o cheque.
Na época o cheque estava muito forte. Aí eu tirei do casaco, que estava frio no dia, eu lembro direitinho, e entreguei para ele. Falei, pode usar aqui. Aí ele falou, tá bom. Beleza, saiu, entrou, subiu, ficou todo mundo. De repente, a moça que desceu chegou e falou assim, pode sair todo mundo, que ele não vai atender ninguém hoje, só fica esse rapaz, na época eu usava óculos, só fica esse rapaz de óculos. Eu falei, ué, o que aconteceu? O cara que eu ajudei era dono do grupo. Olha aí. O que ele falou? Ele falou assim, recebe todo mundo, dispensa todo mundo, porque o cara para vender para mim, ele tem que estar disposto a ter atenção. Esse rapaz foi o único que me atendeu. Foi o melhor pedido que eu tirei na vida. Legal. Foi o melhor pedido que eu tirei na vida. Então, cara, às vezes você tem que fazer coisas que você fala assim, não, eu vou sair daqui. Por exemplo, um dos maiores clientes que eu tive fora esse grupo foi um grupo grande de concessionária que tem aqui em São Paulo. O maior grupo de concessionária que tem aqui em São Paulo. Como não é patrocinado, não vou ficar fazendo jabá. Mas começa com D. Mas eles podem ser nossos patrocinadores. Grupo Daruge. Quem sabe? Grupo Daruge. E aí... Jeep. Na verdade, o Grupo Daruge, eles têm várias concessionárias, né? Então, a Jeep é uma delas. Sim. Que, inclusive, eles têm muito mercado imobiliário em Campinas, na região de Campinas. E aí, fica a dica. Um dos grandes grupos de incorporadora em Campinas. Aí, o que acontece? Eu lembro que eu vendia pedidos, tapetes, tudo essas coisas. Eu vendia 30, 40, 50 jogos ali, né? Tava no começo da minha carreira. E aí o cara chegou para mim e falou assim, tem uma concessionária que fica no Campo de Marte e eu moro na zona sul, no extremo sul de São Paulo. E, cara, quem sabe você não passa lá? Aí eu já vi muita gente falando assim, cara, eu saí daqui só para ir lá visitar na Zona Norte. Eu não vou não. Eu falei, tá bom, eu vou. Tava com gás total, querendo revolucionar o mercado e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei lá, na entrada tava um cara, tudo bem? E aí eu tive uma informação, quem é o gerente que cuida? Me falaram o nome, tal de Rodrigo. Aí me falaram o nome, eu falei, por favor, o Rodrigo. Ele falou, cara, sou eu. Eu falei, eu sou o representante da fábrica tal, de tapetes automotivos. Ele, cara, você não sabe da maior. Eu tava precisando falar com alguém da fábrica, a gente tinha um fornecedor e esse fornecedor quebrou. No mercado nós estamos sem fornecedor. Ele falou assim, você consegue me esperar meia hora, que eu tô saindo só para resolver um negócio do carro e já volto. Eu falei, por favor, tô aqui esperando. Até 2. Que isso? O pedido já tá quase assinado. Aí, cara, eu lembro até hoje, até me arrepia de lembrar. Ele chegou e falou assim, e na época era talão, né? A gente fazia pedido no talão. Carbono. No carbono, isso, tinha a folha de pedido. E eu preenchi assim 2 linhas. Aí ele falou, cara, põe um pedido aí. Aí eu falei, tá bom. Ele falou 600 jogos. E eu vendia 30, 40. Aí eu, Ele, 600 jogos. Aí eles, tá bom. Cara, eu lembro que eu comecei a escrever e ele começou a comprar vários itens. Por quê? A primeira venda já estava feita. E aí, como já estava ele necessitando de várias coisas, você precisa de tapete para porta-mala? Pô, vocês têm? Tem lixinho? Tem não sei o quê? Cara, eu saí com uma puta de uma venda e ele ficou meu cliente durante mais de 10 anos. Todo ano eu ia lá, atendia esse cara da melhor forma possível, fazia o que eu podia e o que eu não podia para atender esse cara, me colocava sempre à disposição dele. Então, às vezes, a gente tem que se colocar até muito mais do que na posição de vendedor, mas você conquista um amigo. Claro. E aí não tem melhor vendedor. Essa é uma outra máxima, que se todo mundo entendesse isso, não existe melhor vendedor do que um cliente satisfeito. Acabou. É isso aí. Sim. Você prestou Trabalhar por indicação, né? Nossa, a indicação já foi 70% da venda garantida. Eu tenho um amigo que ele tem um espaço de eventos que eu dá vontade de brincando metaforicamente, bater nele, porque o cara presta um serviço tão incrível que eu, como treinador de vendas, ele não tem equipe de prospecção. Olha isso. E eu vou falar com um cara desse, o negócio dele não tá dando certo. Ele só vende por indicação. Só que ele vende uma atrás da outra. O serviço dele é incrível.
Mas a indicação é tudo, né? É o melhor É um cliente. cliente satisfeito. É o melhor cliente. É um cliente satisfeito. É E isso. aí você não vai poder nunca esperar resultados diferentes quando você faz coisas iguais. É isso. Não é? Então, O que gerou tudo isso para você, essa experiência, foi realmente sair do mais do mesmo, do óbvio, isso. né? sim. Daquilo de desafiar, pô, não vou até o Campo de Marte, estou aqui na Zona Sul, vou atravessar Não, a cidade para pegar- atender um pegar cara que eu não sei nem se vai dar atravessar certo. a marginal. Então, né? é esse diferencial que muitas vezes é o que gera o resultado, né? Eu não sei se eu já contei aqui, eu acho que não, mas eu tenho uma história que não é minha, mas que eu admiro muito, que eu sempre que tenho a oportunidade eu falo, já falei para minha equipe, para todo mundo. Tem um grande amigo que trabalhava na Ambev, não tem problema de falar o nome das empresas aqui, e que ele tinha uma região que ele atendia e Legal. tinha o cara, o vendedor lá de um determinado bar, que ele passava, o cara nunca queria comprar com ele, nem falava com ele direito. Ele passava lá, ô, tudo bom, seu Manuel? Ele, tá bom, pedido, não. Ele continuava passando, passou. Toda vez ele passava e tal. E num belo dia, ele olhando lá no cadastro, porque o cara já tinha comprado com a Ambev uma vez, ele olhando no cadastro, ele viu a data de nascimento do cara. Ele viu que era aniversário do cara naquele dia. Ele passou lá na quarta-feira de manhã, logo cedo. Ô, seu Manuel, tudo bom? Ele falou, não quero nada, não, tudo bem, não vim aqui oferecer nada, passei aqui para lhe desejar felicidades, parabéns pelo seu aniversário, tal, não sei o que lá. Imagina o cara pegou e falou assim, porra, cara, você é o primeiro que tá me dando parabéns hoje. Às vezes nem em casa ele teve parabéns. Exato. É isso aí. Você sabe que eu aprendi... Preciso falar o resultado? do Não, negócio? esquece. Entendeu? O cara conquistou, Sim. na semana seguinte, ele passou na prova, vem aqui, pelo amor de Deus, quero comprar. Entendeu? Mudou, né? Mudou. Pô, Por quê? Porque você é foi o atendimento humano. que foi, exatamente, Você foi foi entender humano. o cara, e não desistiu. Qualquer outro cara teria olhado para aquela situação e falado assim, não, pô, vou passar lá o cara pra me xingar, não vai comprar De novo, nada, né? de novo, Não sei o quê. vai. Você sabe Mas que eu aprendi com um cara que era um grande mestre de vendas e ele me ensinou uma coisa que eu durante muito tempo eu sempre fiz. E hoje, com alguns clientes que eu tenho, eu faço também, eu preciso até atualizar meu banco de dados. Eu tinha um banco de dados com todas as informações dos meus clientes. Então eu chegava, vamos supor, eu vou vender pro Wagner. E aí, Wagner, tudo bem? Cara, não fala mais de você. Tô aqui prospectando. Aí ele... cara, eu sou casado, tenho filhos. Você tem filhos? Que legal. É menino, menina? Pô, que legal, tal, não sei o quê. Tal. Acabava essa reunião, eu entrava no carro, pegava um papel em branco. Wagner tem tantos anos, ele é casado, ele tem filhos, filho de tal idade, ia colocando as informações. E normalmente Aí, da semana ele é muito atarefado, né? Isso, Durante muito a semana, atarefado. na semana. Muito atarefado. Mas Só que nessa semana nessa aqui, ó, semana, na semana que vem, eu tô semana que vem. Então, para você marcar compromisso com ele, é de 15 dias. Se Entendeu? você me ligar hoje, na semana que Você vem, já na sabe pra semana que vem, tudo. entendeu? Você tem que ligar pra ele uma semana antes. Aí, as piadas internas aqui. excelente. Excelente. E aí, o que acontece? Eu tinha todas essas informações. Então, eu tinha a data de aniversário do cara, a data de aniversário da mulher. E aí, o que eu fazia? Como eu era representante comercial, tinha mês que às vezes você estourava, ganhava muito bem, tinha mês que às vezes não era tão bem. Então, eu fazia um caixa, que era uma famosa caixa de papel, antigamente a gente guardava dinheiro, pro final do ano. Então, eu guardava R$100 no mês, 200 no outro, 150, no mês 50. E aí, chegava no final do mês, no final do ano, eu tinha todas as informações dos meus clientes. Então, eu sabia o cliente que gostava de um vinho, eu sabia um cliente que era religioso, eu sabia do cara que gostava de um charuto, eu sabia o cara que gostava de jogar tênis. Então, eu procurava impactar esse cara emocionalmente com um mimo, com um presente. Só que não adianta, só que eu tenho que ter informação. Claro. Não adianta eu querer dar um presente de uma bebida alcoólica pro cara que não bebe. Sim. Dar uma camiseta do Corinthians pra um cara que é palmeirense. Exato. Né? Não vai rolar. Lógico. Então, eu tenho que ter essas informações mais precisas. Como é que eu tenho essas informações precisas? No momento de bate-papo. Sim, O bom vendedor, né? ele visita para tomar café. Sim, eu falo claro. muito com a minha esposa. Sim. Ela, o que você vai fazer? Eu falo, vou tomar um café com o cliente. Mas como assim tomar café? É. Quando eu vou tomar café com meus clientes, eu não falo de vendas. Sim. Eu não vendo. Eu Claro. chego lá e falo assim, cara, passei aqui, poxa, eu tava passando aqui do lado, vim tomar um café com você. Não, eu fui lá para atender ele. Fui lá para entender ele na intimidade. Claro. Aí eu tomo café, ele desabafa, fala da vida. Às vezes, cara, ó, pra você ter uma noção, eu já descobri clientes que às vezes precisavam comprar imóvel
E aí é uma grande ideia e sugestão para vocês. Seja um agente de indicação e transformação na vida das pessoas. Por quê? Se eu sou um cara que eu trabalho na área automotiva, o meu negócio não é imóvel, mas eu tenho um amigo que vende imóvel, e aí eu estou num papo com o meu cliente. Por isso que é estar disposto sempre a servir. Sempre a servir. E aí eu tô aqui conversando com o Wagner, ele chega e fala assim, cara, eu tô me separando da minha esposa, ou tô casando com a minha esposa, a gente precisa olhar um apartamento. Puxa, Wagner, eu tenho um corretor aqui, deixa eu te falar, eu tenho um Antônio Souza, que ele presta um serviço incrível. Cara, fala com esse cara é brotherzaço meu. Olha a dica. Já alinha, ou vice-versa, ou você tá comprando um imóvel, você troca uma ideia com o Antônio, e o Wagner vende carro. E aí ele tá querendo trocar o carro, eu falo, cara, que carro que você quer? Pô, você quer uma BM, você quer uma Mercedes, não sei o que. Conheço o Wagner aqui, que ele vende carro. Cara, fala com ele vai te dar um atendimento incrível. Não só carro, o que você precisar eu vendo. É isso. Você falou aí algumas coisas e eu, talvez por esses cabelos brancos, cada história que você contou, história não, cada detalhe que você falou, eu me vi em vários momentos dele como vendedor na vida, como sempre fui. Eu falava que jamais eu queria ser vendedor, né? E aí eu mordi a língua e até hoje é aquela bendita cachaça que não deixa ninguém em paz, né? Sim. Mas e como nós já estamos chegando quase no finalzinho, mas eu não queria deixar de passar, de falar alguma coisa. Não só falar, na verdade, mais uma dica sua, explorar bem nesse nosso convidado de hoje, né? Rômulo, o comportamento diante do cliente, a minha postura, meu jeito de estar, eu estou aqui de mão cruzada, eu estou com a mão nas pernas, eu estou ansioso, eu estou roendo as unhas. Sim. Os gestos, o corpo, ele transmite essa situação para o cliente. Qual é a dica? Qual a melhor postura para o corretor ter de frente para o cliente? Não, ótima pergunta. Excelente. Agora deixar ele Isso. saia Excelente. justa. Não, muito pelo contrário. Eu amo falar disso e eu dou treinamento disso para mim. Adorei a pergunta. Mas é para te provocar nesse sentido. Não, foi excelente. Vamos lá. Para a gente fazer um rapport, né, que é criar essa conexão com o cliente, existem vários tipos de rapport. Existe o rapport físico. O que é o rapport físico? É a postura corporal, postura física. Existe o olhar. Primeira conexão, olho com olho. Isso é uma máxima que a gente sempre... Sim. Até a mãe, quando dava bronca, fala, menino, olha pra mim. É o olho no olho. Olho no olho, porque o olho passa a verdade. Sim. A posição, e você começa a prestar. A voz, entonação da voz. Se a pessoa fala mais baixo, se a pessoa fala mais alto, se ela fala mais devagar, se ela fala mais depressa. Então, você precisa analisar vários tipos de coisa. E todos nós temos padrões de posições de maneira física. Então, por exemplo, eu já observei que, momentaneamente, durante esse podcast, o Wagner sempre pegava a caneca. Então, automaticamente, quando vez ou outra, eu encostava na caneca. É uma forma do meu inconsciente falar com ele. Ao começo do podcast, você estava de blazer. Eu estava sem o blazer. Eu coloquei o blazer. Eu crio conexão. Eu mando uma mensagem para o seu inconsciente para falar assim, eu estou com você. Legal. Então, qual a posição das mãos? Está mais fechado? Está mais aberto? Como é que tá? Uma coisa que eu sempre falo. Sempre uma postura mais, não digo cabeça para cima, mas uma postura mais ereta passa mais confiança. Então, peito aberto, né? Não muito assim. Quando você fica muito assim conversando com o seu cliente, você está muito introspectivo e encurvado. Isso não passa confiança. Agora, quando o cara já se arruma na postura, e aí você vai entendendo. Então, seu cliente está sentado, procure ficar na mesma posição visual dele. Lembra quando você tinha, quem tem filho aí pequeno, que às vezes seu filho estava chorando, aí o pai, às vezes, a mãe quer reprimir, fala assim, não chora, não sei o que, ele chora mais. Porque na cabeça dele é uma dor eterna que ele está tendo, que ele machucou. Você sabe que ele vai superar, mas ele ainda não sabe disso. Quando você se ajoelha na mesma posição dele, olho no olho, fala, filho, por que você está chorando? Filha, por que você está chorando? Você dá um abraço, você cria conexão.
A mãe, quando o neném tá chorando lá, não sabe falar nada. A mãe e o pai, quando coloca no peito, para na hora. A maioria das vezes. A não ser que tenha um problema, uma dor e tal. Mas na maioria das vezes, porque é conexão. É alma. A pessoa se sente segura. E a partir do momento que você encontra com o inconsciente dele, pô, isso aí vira... Então, por exemplo, às vezes você é palestrante, você está num palco. Inconscientemente, você está numa posição acima, numa posição de ensinar, numa posição superior. Não estou falando que você é superior de ninguém, mas visualmente você está numa posição acima. Você quer criar conexão com a sua galera? Desce no meio. Vai lá. Perfeito. Senta junto. Então, por exemplo, dependendo do lugar que eu vou dar treinamento, às vezes a gente vai fazer algumas atividades, eu coloco uma cadeira na frente e eu falo na mesma altura. Falo sentado, às vezes. Legal. Dependendo da posição. Que interessante. Então, por exemplo, você vai atender um cliente. E aí, você chega e fala assim, ô Souza, tudo bem? Boa tarde. Cara, como é que você gosta de... Você não quer se sentar? Aí o cara fala, não, eu fico bem de pé. E aí você fica sentado. Você não acha que cria uma desconexão? Foi, então tá bom, então vamos ficar em pé também. Então vamos conhecer o apartamento, vamos dar um rolê aqui no apartamento. Pronto. Você já criou uma primeira conexão. E gradativamente você vai criando conexão. Por exemplo, você vai atender um cliente. Na primeira visita, você entende que essa pessoa, esse homem, essa mulher, são mais formais na vestimenta. Você tem que estar mais informal ou mais formal? Você já fez a primeira análise. Geralmente vai mais formal. Você sabe que esse cara é mais informal. Como é que você vai primeira vez? Você já sabe que ele é mais tranquilo. Vai mais informal. Não, você cria inconscientemente uma barreira muito grande. Então, isso é tudo sobre o quê? Sobre o ser humano. O que eu fazia muito? Às vezes eu ia atender os clientes, eu fazia uma leitura da empresa. Então, qual que é a identidade visual da empresa? É azul marinho? Então, eu vou colocar uma cor igual. Cria conexão. Já né? cria conexão. Sim, claro. Da cor da Sim. empresa. Ah, eu vou na concessionária tal. Por exemplo, tinha uma concessionária que todos os gerentes usavam camisa branca. Padrão. Os vendedores tinham a cor deles, todos os gerentes de camisa branca. Quando eu ia nesse grupo, eu ia de camisa branca. Já era proposital. Eu já sabia. Legal. É isso aí. E às vezes os clientes brincavam comigo. É. Você não quer sentar aqui no meu lugar? Não, já está vestido Já pronto. tá Quando de ele me falava de isso uniforme, dentro né? de mim, Ó, já me dava uma pronto. certeza. Yes, é isso que eu queria. É o que eu É isso que queria, eu né? queria. Nossa, quantas dicas hoje, hein? Bacana Poxa, demais. é? Deixa eu me ajeitar aqui. Então, você que ficou conosco, que está curtindo, não esquece de dar o like aqui, de curtir o nosso Instagram, @calçasuja. E se tiver qualquer dúvida, mandar pergunta para nós também lá no contato @calçasuja.com.br. Rômulo, quero te agradecer demais, cara, a sua presença aqui. Valeu, irmão. Obrigado por ter vindo. Opa! Souza, Tamo também. junto, meu irmão. Valeu. Foi muito bacana deixar aqui o espaço para você deixar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram para te contratar, para ver seus cursos, suas palestras. Show. Vamos lá. Instagram, romulo.gambardella. Gambá, R na frente, dela com 2 L's. Esse é o Instagram. Site www.romulogambardella.com.br. Estou sempre à disposição de vocês para conversar, para tomar um café, para almoçar, tomar um chopinho. Quem gosta, quem não gosta, a gente toma um café. Quem não gosta de café, a gente toma água. Estou sempre à disposição em servir vocês. Ou então toma na nossa caneca. Pronto. Essa caneca Aquela aqui bebida é especial. o elixir da juventude. Essa aqui é a bebida especial. Que maravilha. Então, muito obrigado para vocês. Não perca terça-feira que vem, 18h30, aqui no mesmo Bate-Canal. Nós estaremos aqui, eu, Wagner Nogueira e meu amigo Antônio Souza. Rômulo, muito obrigado pela sua presença. Foi um momento descontraído, Gratidão, super bacana. gratidão. Muita Minha dica, eterna muita gratidão. informação. Acredito que os nossos internautas, como eu já havia dito, era especial.
muita dica. E quando nós falamos de venda, e quando nós falamos isso, o corretor não deixa de ser um vendedor, né? Claro, então, nós tivemos aí muitas dicas boas. Legal. E espero que realmente eles possam nos fazer alguns questionamentos e nós vamos enviar para você. Ou eles Excelente, eu vão dentro respondo. do seu e-mail. Pronto. Né? Repita, por favor. @romulogambardella.com. Aliás, o do Instagram, vamos lá. @romulogambardella.oficial. E o site www.romulogambardella.com.br. Muito Tem obrigado. todos os treinamentos, todas as palestras que eu falo lá. E é isso. Muito Maravilha. obrigado. Valeu, Rômulo, mais uma vez, muito obrigado. Tamo gente, junto. obrigado. Até terça-feira que vem. A gente se encontra aqui. Calça Abraço. suja.